Bom, seguinte, arriba mais um bes, bem para pegos, coisas que não olha gosto, mentira, a ditadura da consciência, não tem que bem para bem desmentir gosto. A mim que gosto de olhar coisas que mentira, papai a mim que também tem que mentira, mas não cata apoia com mentira, como não cata seta nem defende que é verdade. Ya, que são os que bem para beber gosto. Em que são os que olham na ditadura da consciência, que olham ali pública, que bruta de mame de mentira, que corresponde à verdade, que tenta abrir, nem que tu tenta apontar, liga federações, tenta saber o que é que passa lá dentro, olha como ali que ali escrever na ditadura da consciência e minimamente mentira, que corresponde à verdade. Ali bem só para escrever, para bem só contar, Ali Silva, Ali Silva. Se boca por de trabalho não vai bem. Cabo bem para bem tomar para bom amigo o Sen, para bem com se escrever porcaria, para bem não bem chega onde que boca na bem a querer não chega. Ali Silva que fala ditadura de consenso. Bu contar mentira, bu escrever porcaria na bu página que mentira. A dia 1. Esse primeiro mês que a federação ainda a mês que acaba para bem a 1. Que ela está recebendo até dia 1. Presidente da federação, no momento, está na viagem para a Turquia. Vou falar mesmo o presidente da federação que paga a federação 4 meses. Mentira. Não tem tudo funcionários da federação ali para desmentir ele publicamente. Ali não tem tudo mesmo na ditadura da consciência. Vou mentira que conta, não desmentiu ele mesmo publicamente. Se o Sen não ganhou que dinheiro para ver o amigo do Sen, você não botou tontaria para defender amiguinho, bem na verdade. Acabou disso a povo de Guiné, olhou com mentira. Cabo bem Ali Silva ditadura do consenso, cabo bem que porcaria de mentira para não can buna chiga no caribe de chiga. Bu conta pura mentira, bu escrever porcaria. Ali. A mim perguntando mesmo, tenta ligar, tem amigos, mesmo que tem problema de vista mesmo, liga lá, me falar bem que é bom, e fala mesmo, a nós tudo não recebi. Ali, Júlio mesmo na jubile no momento ali. Ele estuda conta como, tudo mesmo, é recebido, esse mês que quer receber da OSC dia 1. Que ali buna vai falar como 4 meses federação que paga. 4 meses federação que paga salário. Ali, boy não falou ali, boy não contou um camis for nova lunjo. Mas escrevi que verdade, bu para escrever porcaria. Bu para escrever porcaria Ali Silva, ditadura do consenso. Boy não contou ali, cada vai fundo que bom, para ver de DSP. Para ver de domingos. Mas conta aqui que verdade, como é na mentira. Homem que está sério, para ser um monstruoso. Homem que está ser um monstruoso, Ali Silva. Cabo ser um monstruoso. Cabo ser um monstruoso, não contou ninguém publicamente. Cabo não desmentiu ele mesmo, não mostrou o lugar publicamente, para ver que os funcionários da federação, na série de trabalho, na funcionários da federação, para bem ponta quem que divido. Quem que chega de divido. Buno de ninguém que divido. A os que salário que pagado ainda mais 1. Você pode receber até de tarde. Pode vir falar 4 meses funcionário da federação que recebe. Pode vir falar funcionário da federação que recebe 4 meses. Ali conta mentira. Bu conta pura mentira. Não repete contou Marcelo. Como bem que dá na rádio de guinte. Esta chamada inveja. A você vê que o presidente da federação está lutando mesmo na que cola para aguentar que futebol de Guiné-Bissau. Bota no som. Que terra, que estádio de porcaria. Você vê que o presidente da federação tem que dar muito vira-volta ainda lá. Você vê que lá. Buna bem fala funcionários da federação que pagaram 4 meses. Natis, papel não que canto funcionários da federação, tudo como nenhum dia é castiga de libido. Nenhum dia é castiga de libido, Ali. Então deixa de inveja. A mim se vê quem pinchou o drito e bom amiguinho que chamaram o Sen. Que traficante de Mar Azul, que bandido que está vendendo droga, que como não cana na página, para contar como o Senta toma banho de sinho, se não leva na ilha para dormir com brancos. E ali, que como anda bocana escrever na página, para falar como o Senta leva banho de sinho para dormir com branco na ilha. Buna fala presidente da federação que paga 4 meses. Bu conta pura mentira. Bu conta pura mentira, Ali. Bu conta pura mentira na ditadura do consenso, bu escrever porcaria. Bu escrever pura porcaria. Esse primeiro mês, ainda é o dia 1, você vai até de tarde para receber. Buna bim bata contar mentira, bata falar como presidente da federação que paga de 4 meses.
4 meses. Bucana contagiante como bo amigo senta bendi droga. Bucana pique na página. Bucana pina bu página como o senta toma banho de sinhos para dormir com branco na mar azul. Para bem bom amigo. Para bem bom amigo bandido como tem o sen fará bom amigo bandido. Ele que tá mandando ele que na lepse. Ele que está mesmo tentando dar no trabalho de caído na federação. Que traficante de droga, lá que pedófilo que está dormindo com banho de sinhos de 14 anos. Bora contar mentira ali. Bu conta pura mentira ali mesmo, ditadura de consciência como fala. Nkana ba que bol de lunde bias. Mandate su funcionários de federação, ena bem desmentiu ele publicamente na deles linha, na de mais que 12, 15 funcionários de federação para mostrar o lugar. Para mostrar o lugar, para contar mentira ali. Fica chateado com o mesmo para ver o chance de como aqui coisa liga minha amigo Júlio do Mistra e minha amigo de mim. E conselheiro do presidente, ele fala, a mim recebi minha salário tudo. Liga o manga do outros 15. Liga o manga do outros 15. Que contam como ele recebi seu salário tudo. Que acabou de mim a falar com uma federação que paga 4 meses? Onde é que você quer informação? Onde é que você quer informação ali? Para estar falando, não, tudo que é que nós é na ditadura de consenso e barrari, tudo que é que nós é na ditadura. E que tudo que barrari? Buca conta barrari, aliás. Buca conta barrari. Se bom tem de bom atacar caído, não ataca você, então que não gosta de na parede, boca consina. A minha vida é guerra. Minha vida é guerra. Se caído que faz que caça direito, na calanha boca, nem cara bem sinta para defender caído. A mim pronto para caído. Um olhar na bucusa, não tenta liga, mesmo liga minha amigos para bem ter manga de amigos dentro da federação. Não tem nem amigos na demela. Ba Vitor Correia tudo como ele recebe serinha nunca é devido. Nunca é devido. Ali que onde você quer informação? Onde você quer informação? Para mim falar como 4 mil federação capaz. Para contar mentira, Tisha. Para contar mentira. Bugarandia. Na falou, como se vai longe com bom, se a boia amigo do Sen, a minha amigo do Caíto. Se amigo, não la mostra outro amigo. Se a boia amigo do Sen, a minha amigo do Caíto. A minha nep trabalho do Caíto, lutar na mesmo, dinheiro com Sara, assim, lutar na mesmo. É trabalho tem que valer. Primeiro que não trabalha na pé, trabalho vale. Não quer trabalhar para pensar na brincadeira. Bom ingrato, pá. Fogo. Algum dia mesmo Guiné-Bissau limpa apuramento mundial tem que estar sendo o segundo lugar diante da Guiné-Conakry. Boca da mérito. Trabalho que Caíto não faz boca por dar mérito. Você só não conta mentira. Veja mesmo, veja para quê? Que Caíto faz você? Que Caíto faz para você criar um grupo de bandidasco, de montrundade? Tisha, você conta pura mentira mesmo, não repetiu mais. Um cara vai longe com uma para próximo dia assim olha mais qualquer coisa de Caíto, que ele e cabo não só. Que ele seja quem for, e Madengo, ou IPGC, ou e que o bobim para bem contar mentira no nome de Caíto, não na rachacadeira do outro na rede social, tá que boca na fia. Que ele não é contar na voz, não cara permitir ninguém falta respeito. Se Caíto que faz direito, a mim falou na cara na boca, mas enquanto Caíto não trabalha, bubim para bem como a buco me bubiando, farta não, pera massa, bota Caíto, na rachacadeira não para amanhã. Que ele ensina papel mais. Não havia abrir linha nada funcionários, mesmo de federação, para poder desmentir ele publicamente. Tisha nada mesmo funcionários de federação, não mesmo nada ele linha ali, tudo como é receber seu salário. Tudo. E que tem ninguém que fala que receber. E que tem ninguém que tem esse salário. A hoje dia vou conseguir na mesma, tá falando como que fogo. Essa inveja tá chamado Tisha. Ditadura de consciência, essa inveja para defender bom amigo Sen, bom amigo bandido, bom amigo Yabrotella, que te leva, o Sen que leva Sida Bissau. Porque o Sen que tá pedindo na dormir com bajudacinhos na Kikaula. Bom amigo que tá vendendo droga, o Sen que só vende droga que se trabalha, o Sen é traficante de droga, de Mar Azul. O Sen é bandido, criminoso, pedófilo. O Sen é pedófilo. O Sen é cocô, o Sen é filho da puta que colega desse papéis. Até hoje na trabalha ele está recebendo 28 mil, 50 mil. O Sen, esse filho, está recebendo 5 milhões, 6 milhões. Se o Sen está para o dinheiro, Tisha, então, se bem mesmo rugulou a boca, você vê que é quando escrever na página. Rugulou a boca, o fita na boca. Você vê que é quando escreve. Mas o que conta barrado, conta mentira. Tisha não falou ele publicamente, mas conta pura mentira.
Ditadura do consenso, como falei, repito, conta mentira, de boa inveja. Se inveja, pá. Se inveja. Vou falar, mas que fala, vou acreditar, mas que estava na mentira. A esse dia 1, quem que tem esse familiar na federação, vou puntal, ela falou, é verdade. A esse ainda tem momento, ainda é que receber, que é verdade, até momento. Mas para falar a federação, deve 4 meses. 4 meses? Que é verdade. Que é verdade. Para falar como a gente faz na casa de quê? Para poder pagar funcionário de limpeza. Tudo que tem de limpeza da federação tem esse dinheiro. Completo. Você disse até de tarde ainda é por receber. Para mim falar 4 meses funcionário para pagar. Para ver um bandido do Sen. Um ingrato que caiu julal lá mesmo, caiu julal lá mesmo. A ninguém não mate na fazer trabalho lá, PC do deputado. A nós que faz aqui trabalho de base lá. A nós que caiu tá mandando para buscar gente para levar, para votar onde. Para ver que o Sen cachorro ingrato, cabalinho que estão mal. Vou pensar agora o seguinte na quibissão. Caiu na mandala, ina faz 4 anos, ina acaba mais ina ganhar mais, ina manda mais. Ina manda aqui futebol lá. Tisha, ditadura do consenso. Na contou, um camistibal lunjo kubo, um camistibal lunjo kubo. Mas o bim brinca por uma lunjo. Pública, por ser mandou uma barra pública com coisas que de mentira. Não se vê caro na chigatela. Não pera mesmo, falta respeito, caba. Falta respeito, caba. Não cara permite ninguém. Futebol de Guiné ranca e ranca. Ninguém cara parar mais. Ninguém. Não cara bada nenhum bandido que futebol mais pele avaliando. Se um dia botou de guintes antigos jogadores na levado by seleção, na tratado como que merece. Que merece? E que é um grupo de bola mesmo que bandidos que me se pensar bom dar no futebol. Na cortanha direito. Que tem apenas página e cabardade ninguém os, ni cabardade ninguém amanhã na ditadura do consenso e conta pura mentira e que conta verdade. E que conta verdade. Mas doutor seria futuro mesmo e que funcionário da federação. Tudo recebe esse dinheiro. Babojan tudo tem esse dinheiro. Guides tudo pagado lá. Vou puta que elas tudo se contrai de ibido. Vou puta para Virgínia se contrai de ibido até os. Vou puta para Bonifácio se contrai de ibido. Vou punta para canto guintes mesmo que guintes lá que tá sala guintes de TV de TV futebol lá mesmo lá se contra um de que elas chegaram de ibido. Nenhum som que de ibido. Não acha bota que elas se boas famílias. Mas cara que maioria tem essa família lá. Vou punta se chegar de ibido. Um ponto o mar que 10 guintes nenhum som fala que tudo fala de ibido. Falou. A não costuma ter recebido salário até dia 1. A osso dia 1 ainda. Não por bato mano dinheiro. O boba punta na Ecobank lá, na Ecobank a botisha, se contra como, vai Ecobank, bujubi se contra como, bujubi ficha aquelas bujubi se contra aquelas que pagaram. Não te provas, não desmentiu o MMOs. Não desmentiu publicamente. Não mostrou como tu mesmo busca escrever porcaria. Busca por ser sim. Vai Ecobank bujubi lá, bujubi salário daquela tixa. Ditadura de consenso. Ali Silva. Boa de quem querido. Para. Esse bomba aí contra alguém. E bomba aí contra alguém. E não vive conversas pisado e duro. Mas você tem sorte, mas não falou evitar. Não falou ali evitar. Se aquilo não vem chiga, onde o cana quer retornar não chiga. Ali que não falou ditadura de consenso, evitar. Aqui na discão, aqui na sofrer para mim, conversas que me se trova ali para bom, e não ser muito duro. Mas para ver de DSP, alguém can ter aqui conversas muito duro para bom. Para ver uma toca na minha cor de trabalho. A não defender caído. Não há nenhum 100 francos, não há pedir caído. Nenhum 25 francos. Mas não me espera trabalhar para cumprir futebol. Para ver se que futebol caça direito, amanhã não burgulho. E suma maneira que não firma, não apoia DSP, dia que DSP fiscal, não há nenhum 100 francos. Mas, se a hora que cara faz assim mesmo que caça direito, a nosso povo, na bim caiu barel. Comando não tem como trabalhar na verdade, não disse a mentira. Não disse amiguinho para lá. A mim caído de nem que ser o presidente da federação. A mim estava só às vezes com canto mês que estava caído. Mas que caído quase, antes de ser o presidente, quase não está para beber quase cada dia ou cada hora, não está para beber assim. Mas caído de nem que se sentar aqui com ela mesmo. A mim que está isso para beber caído. Deixar-se tempo para trabalhar. Não está dando mesmo no fim de semana, não dá, não liga muito, não papel.
Mas me espera trabalhar direito. Me espera trabalhar direito. Aquela que vida. Mungana de já começou, na caíto está lá, como a mim que trabalhava, a mim faz caítas, na caíto tem que dar nesse caíto. Não. Bo, dia que caíto, bo, quem que consegue caíto, bo falar ali, na falou que menino cata pede nenhum sem-franc. Nenhum sem-franc cata pede, para bem que interessa, não está trabalhar. Para um outro calor de mim. Nenhum sem-franc. Nenhum sem-franc. Antamento defender na papagan. Não, defender para apoiar futebol, para cumprir futebol. Para bem, manga de quinto não discutir que ele sobre futebol. Agora, se futebol está diante, não é contente. Então, bem uma ditadura consenso, bem vai tomar curso e vai publicar nessa página, para bem vai falar 4 meses, funcionários da federação que recebem. A mim se bem cabardade. Para ver bandido do Sen, bandido, traficante de droga de Mar Azul. Pedófilo que está lá em Buba de Lacinhos para Itaca Branco. Amigo de El Tisha próprio. Pepe quem que está de imagem de Hussein, quem que está com essa imagem, e Tisha. Ditadura do consenso. O mesmo não conta o Hussein que está levando droga, pessoal. Na corta direito, mas não pero mais. Não pero mais, ditadura do consenso. Não pero mais, bicho escrever porcaria. Mas não custa estar garantido os seguintes. Não custa estar garantido. Não tem seus funcionários de federação dentro de direito. Para mim contar eles como para boa mesmo, para desmentir mesmo ele publicamente, não desmentir publicamente, não tisu, cabancana tisu só alguém, para que boa falar não combina que, não abre linha, não tisu funcionários da Federação de Guiné-Bissau, pepa que se boca, engana tisu alguém, não tisu eles, se você levantar não tisu batinegli, não tisu baquim, não tisu eles tudo, não tisu até a boia, não tisu bater tudo para acontecer cara civil, não tisu eles na linha, ele põe punta eles mesmo só capagado, para entrando. Pantirou uma mentira, bias. Não tirou uma mentira. Acabando de contar conversa curto e claro, Federação não respondeu. O Bill já não é mesmo. Federação não respondeu, Tisha. Federação não respondeu. Ela respondeu, ela me te queixa de bo. Ela me te queixa de bo, o tava a responder. Sim. Federação não respondeu, Tisha. A senhora maninha, Elizabeth, esta Yara, e Yara maninha. É Tisha Tayara. Esta Yara mal, não falou. Federação não respondeu, Federação não atacou. Tchau, Vinícius. Fui, é o comandante em ordem. Não para em direto. Mas não para. Quem comece? Bota, a hora que o Bobinho, tudo que eu falei não atingiu caído. Não atingiu. Bobinho só para atingir caído, só não atingiu. Que ele seja quem for, Bobinho só para atingir caído, não atingiu. A mim não conta bom, não está conta bom conversa, vou pensar brincadeira. Dia que caído dingue só sem, a mim darma. Vai assim, vai caído, só uma copo que pega. Orki jingil so amina darmana. Espa bo bil bon tindi. Boy kayitu kopu sing. Si kayitu fale jingi so amin darma. Kilo rogor miso kin graba panyang bari chong. Fogo, non vai na bardare non dissa mentira pa. Non vai na bardare non dissa inveja pa. Inveja cabali. Veja cabali. Homem que quieto nesse canto, na guerra que esse futebol, uno que aqui gostaria de só futebol. Botem que bater sabotear só. Homem que tem nada que ninguém. Não para ali mesmo. Não para ali, não entra em contato com funcionários da federação, para bem abrir linha, para bem abrir papel. Tchau, Gnesis, fui.